tua voz me chamar. Eu posso notar as tuas obras, eu posso sentir a tua chuva chegar. Eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu espírito. Olá, meus irmãos, seja bem-vindo à Escola de Discípulo 2020. Nós estamos na nossa segunda aula, então já quero convidar você a pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta, para você fazer as suas anotações. Como sempre, nós vamos estar iniciando a nossa aula falando de um livro. Esse livro que eu gostaria de falar para você hoje é A Batalha de Todos os Dias. Esse livro é o livro do pastor Nilton Lobato, nosso pastor presidente do nosso ministério. E aqui ele fala sobre a importância de nós aprendermos a lutar no mundo espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os dominadores, os principados na região celestial. E a Bíblia nos ensina sobre essa batalha constante. O pastor Nilton, ele fala em um dos seus trechos sobre a oração. Como é importante nós aprendermos a guerrear através da oração. A oração, ela quebra cadeias. As orações, ela abre portas. As orações também, ela fecha a porta. Nós precisamos aprender a respeito da oração. A Bíblia fala em Tessalonicenses que é necessário nós orarmos sem cessar. Então, vale muito a pena a leitura desse livro. Então quero indicar para você A Batalha de Todos os Dias. Queridos, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula falando sobre os dons. E hoje nós queremos falar sobre um homem que foi a maior referência do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre os dons espirituais do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Você que está com a sua Bíblia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. A palavra diz: desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Estou lendo na versão NVI. Ele diz: deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Essa palavra evangelho no hebraico, nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando, quando você lê na Torá, significa goim, ou seja, é a comunidade judaica e gentil. O apóstolo Paulo, ele diz que esse ministério, esse dom que ele recebeu de Deus, esse talento que ele recebeu de Deus, é para servir a comunidade, tanto judaica como gentia. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele acaba se tornando o apóstolo dos gentios, porque até os judeus, eles não aceitavam muito a postura de Paulo, não aceitavam a conversão de Paulo, até porque Paulo, ele fez algo, teve atitudes horríveis antes da sua conversão, e isso era muito difícil para os irmãos acreditar na sua conversão. Então, voltando a respeito dos dons do apóstolo Paulo, ele descreve que ele é pregador. Essa palavra pregador, no original, é a divulgação das escrituras sagradas, ou seja, é a divulgação da sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele tinha o dom de divulgar a santa escritura. E o objetivo de um pregador, qual é o objetivo de um pregador? Qual é o talento de um pregador? É ensinar a converter as pessoas através do evangelho de Jesus Cristo.
Ou seja, é que as pessoas venham se converter, que as pessoas possam entender através da mensagem que ele prega. Ele pega a mensagem genuína e ali ele consegue trazer uma mensagem que a pessoa possa entender o Evangelho de Jesus Cristo, de uma forma de ele codificar a mensagem e que a pessoa possa entender tanto na sua cultura, tanto na sua realidade, tanto no seu intelecto, tanto no ambiente que ela está. O pregador, ele tem que estar muito sensível a anunciar a palavra para que as pessoas possam entender. Certa vez o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele chega em uma região que ele teve uma dificuldade para pregar, mas quando ele olha para o altar, tem lá o altar do Deus desconhecido. E ali ele aproveita aquela situação e começa a apresentar um Deus desconhecido, para que todos aqueles que não conheciam começam a entender quem era aquele Deus. E ele apresenta aquele Deus como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse dom de pregar o Evangelho. Esse é um dom maravilhoso, porque a pessoa ela consegue enxergar as coisas do dia a dia, ela consegue, às vezes até numa política, num filme, no desenho, ele consegue transmitir a mensagem do Evangelho. Esse é um dom maravilhoso, que é um dom de pregar a palavra. Talvez você deseje esse dom, então busque esse dom, como a Bíblia diz no livro de Coríntios, busque os melhores dons. E quando você busca esse dom, você tem que estar muito sensível à voz de Deus e peça a Deus que Ele vai dar deliberadamente. O termo grego dessa palavra, pregador, vem kerissos, que é trazido como pregar, que significa proclamar. O aruto, ou seja, proclamar como conquistador. Ou seja, o pregador, ele tem que conquistar, ele tem que conquistar o público que ele está pregando. O pregador, ele tem que trazer atenção para a mensagem que ele está pregando, não para ele, mas para a mensagem. Ontem nós tivemos aqui, né, semana passada nós tivemos aqui o pastor Pedro pregando. E o pastor Pedro, ele fala algo interessante. Ele começou a contar a história de Ruth em uma das suas mensagens. E as pessoas ficaram fascinadas. As minhas filhas chegaram em casa e falaram assim: pai, parecia uma novela mesmo, ele contando a história. Porque o pregador, ele tem que trazer não atenção para ele, mas sim para a mensagem. Então quando o pregador, ele faz seguidores dele, ele está errado. O pregador, ele tem que fazer seguidores de Cristo, porque ele prega a mensagem que não é dele. Ele prega a mensagem que é de Jesus. Então, irmãos, Jesus tem que brilhar. Quando João, ele olhou Jesus, o que ele falou? João é aquele que pregava no deserto. João é aquele que anunciava no deserto. João, ele tinha os seus discípulos, aquelas pessoas que o seguiam e acreditavam naquilo que ele pregava. Mas quando ele viu Jesus, o que ele falou assim? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai vir que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Ou seja, João entendia que Jesus tinha que brilhar e ele tinha que diminuir. Então o pregador, ele tem que fazer isso. E o apóstolo Paulo fala que o primeiro dom que ele tem é de pregar a palavra. Ele entendia que ele tinha esse dom de anunciar o Evangelho. Ele entendia que quando ele falava, as pessoas entendiam. Ele conseguia não trazer atenção para ele, mas atenção para Jesus. E o segundo dom que o apóstolo Paulo, ele diz que é o dom de apóstolo, que essa palavra, ela significa como mensageiro no seu original, ou seja, o significado literal era enviado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele entendia que ele era um mensageiro enviado por Deus para anunciar a palavra. Ele era um embaixador. Ele entendia que a importância de anunciar a palavra. E o apóstolo, ele é um embaixador, é aquele que representa. E quando você vê um embaixador, o embaixador muitas vezes ele viaja representando quem? Representando ali uma autoridade, a sua autoridade. Então ele viaja entre os países, ele faz relacionamento com as pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele entendia, ele viajou quilômetros e quilômetros para anunciar o Evangelho como apóstolo, implantando igrejas. Quando você lê as cartas paulinas,
as cartas onde eles escrevem para os nossos irmãos, os irmãos de Éfeso, os irmãos que estão em Roma, ele manda as cartas e no final ele sempre manda as saudações, ele sempre agradece aos nossos irmãos que se encontram na casa de Átila, na casa de outros irmãos. Ele vai falando, olha, fala de Eunice, e vai falando, ele vai agradecendo, e tudo isso, irmãos, eram igrejas, eram células, eram irmãos que se reuniam nas casas, e ali eles viviam em comunhão. E apóstolo, também quando você olha também no contexto bíblico, né? Os discípulos, eles entendiam que o apóstolo é aqueles que andavam com Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu muito com isso, porque ele não andou literalmente com Jesus, ele foi alcançado por Jesus no meio da caminhada, mas os apóstolos não aceitavam, porque falaram assim, esse não andou com o mestre, ele não tem a revelação que nós tivemos, ele não teve o cuidado, ele não viveu o que nós vivemos, como ele vai ensinar algo que não aprendeu? Se você lá em Atos, no começo, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos, discípulos de Jesus, os mais próximos, aprenderam, então eles ensinavam para os irmãos tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu, porque ele não andou com Jesus. Como ele ia ensinar algo para o povo, se ele não andou com Jesus? Mas o apóstolo Paulo, ele recebe algo diferente da parte de Deus, ele recebe uma revelação, ele recebe algo muito forte da parte de Deus, uma revelação, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa aula. Então, o chamado apostólico é esse, que é o enviado, que é o mensageiro, que é o embaixador, de poder anunciar o nome de Jesus por onde passar. O terceiro dom que o apóstolo Paulo, ele descreve aqui, que há sobre a vida dele no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que é o dom de mestre. E o dom ministerial de mestre, ou doutor, e algumas traduções bíblicas falam que é o doutor. Isso é fundamental na igreja, porque isso traz o que? Uma edificação para a igreja, isso traz o que? Um fortalecimento para a igreja. O outro lado também desse dom ministerial contribui no fortalecimento da fé cristã. Então, o dom de mestre é aquele que tem um conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, que prepara os discípulos de Jesus. Nem sempre um pastor, ele vai ter o dom de mestre, e também tem mestres que não vai ter o dom de pastoreado, mas também tem pastores que têm um dom de mestre. O que eu quero dizer para você, irmãos, que quem derrama o dom é Deus, é Ele que dá. E esse dom que o apóstolo Paulo tinha era o dom de mestre. Ele tinha uma visão teológica, ele conseguia enxergar a respeito do futuro. Quando você lê até as cartas de Timóteo, ele fala dos últimos dias, como seria o coração dos homens, como seria a sociedade nos últimos dias. Você vê ele falando do triunfo, como vai ser que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos encontrados com ele nos ares. Ele fala do arrebatamento. Então você vê que ele é um mestre, ele tem uma visão teológica, ele tem uma revelação do céu, ele foi ao terceiro céu. Então você vê que Paulo, ele era um mestre. Então você vê que toda a igreja, ela foi edificada, ela foi fundamentada através das cartas de Paulo, através da revelação que ele teve de andar com Jesus, experiências que ele teve com Jesus. E tudo isso é para quê? Para o fortalecimento e a edificação da igreja. Irmãos, vamos abrir aqui. Todos os dons, nada mais, nada menos, eles servem para edificar a igreja. Se não for assim, nós estamos errando na maneira de exercermos os nossos dons espirituais. Os dons espirituais, eles servem para edificar a igreja, para exortar, para edificar, para curar, para abraçar. Então, a Bíblia, ela nos ensina a respeito disso. E agora, nós queremos falar um pouco sobre o coração de Paulo. Lembra que nós falamos
na aula passada sobre a importância também dos receptores de dom, nós como ser humano. Então nós vamos falar um pouco sobre o coração de Paulo. Como era o coração desse homem, como esse homem exercia o seu dom, como ele se comportava na sua caminhada, como ele fazia diariamente. Romanos, você que está com a sua Bíblia, Romanos 15, 20, só você voltar um pouco, Romanos 15, 20, as Escrituras Sagradas, ela diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce do outro. Ou seja, olha o coração de apóstolo Paulo. O desejo dele era pregar o Evangelho de Cristo e anunciar esse Evangelho em lugares que as pessoas não conheciam. Ele falou assim: olha, eu não quero pregar o Evangelho e edificar em um fundamento alheio, um fundamento de alguém. Eu não vou pregar o Evangelho, eu não vou ganhar vida para Jesus dentro de outra igreja. Eu não vou pregar o Evangelho dentro de outro lugar. Não, eu vou pregar para quem não conhece. Eu vou pregar, eu vou revelar a palavra, eu vou anunciar essa palavra, eu vou me esforçar de tal modo. A Bíblia fala que ele se esforçou, ele falou: esforço-me deste modo. O meu coração é assim. O meu entusiasmo é esse, é pregar o Evangelho para quem não conhece. Tem crente que gosta de pregar o Evangelho para crente. Olha, vem para a minha igreja, lá na minha igreja tem um mover. Olha, vem lá na minha igreja porque lá tem um profeta. Olha, se for lá na minha igreja tem uma irmã do coque, aleluia, né? E a gente, não, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho para quem não conhece. O meu pastor de jovens, o pastor Tony, ele sempre falava algo: qualquer evento, qualquer manifestação que você for fazer, que nós formos fazer, temos que atrair os perdidos. Se nós fazemos um culto que não atrai o perdido, está errado. Se nós fazemos um culto, se cantamos uma canção que o perdido não entende, está errado. Sim, nós precisamos cantar uma canção que exalte, mas nós precisamos também cantar uma canção que as pessoas possam entender o que é o Evangelho. Há uma canção muito antiga, do Ademar de Campos, que diz: tenho famílias, eu tenho muitos irmãos. E ele começa a falar sobre isso. Foi Jesus, o meu amigo verdadeiro, é o motivo de me dar a salvação. Irmãos, essa canção é uma pregação do Evangelho. Você não precisa parar, porque a canção ela já fala, né? Antigamente eu era sozinho, mas agora eu tenho família, eu tenho irmãos. Jesus é o único que pode me dar a salvação, e Jesus ele é exaltado, ele é adorado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim nesse texto aos nossos irmãos de Romanos 15, 20: esforço-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Ele falou assim: olha, eu não quero construir uma casa, eu não quero construir algo no lugar que já foi semeado, algo que já foi edificado. Então o apóstolo Paulo ele ensina isso. Em Gálatas 2:8 também fala um pouco sobre o coração desse homem. Olha que diz em Gálatas 2:8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim como gentil. Olha só, olha o coração dele. Ele entende que aquele, ou seja, ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus. Ele fala assim: olha, que operou a Pedro como apóstolo da circuncisão. Ou seja, Pedro, ele era o apóstolo da circuncisão. Ele falava assim sobre a aliança. Ele começou a falar sobre os judeus. Isso aqui ele está falando sobre o judeu, que ele era o apóstolo dos judeus. Então ele tinha autoridade para falar, porque ele também era circuncidado, ele tal, e aquela coisa toda. Mas ele fala assim: mas ele operou em mim para falar para os gentios.
Ele operou em mim, Ele me deu essa graça, Ele liberou sobre mim para falar para outros povos, para as outras nações, não com os circuncidados, mas os que são incircuncisos. E você vê lá no livro de Gálatas, ele diz assim: olha, a nossa circuncisão agora não é mais na carne, mas agora é no coração. Ele já começa a falar que o que Jesus está fazendo agora, não precisa nós fragelar o nosso corpo novamente, mas é no coração, tem a ver com a intenção, tem a ver com a nossa devoção, porque muitas vezes nós conhecemos muito a lei, mas a gente não vive a lei, porque a lei é muito pesada. Mas ele fala assim: olha, você precisa conhecer a lei, mas entenda que você não vai ser salvo por isso, você vai ser salvo pela graça, não é por tanto o que você faz, mas por aquilo que Jesus é. Então ele fala que essa circuncisão e essa santidade, essa aliança, agora tem que ser no coração, como diz as Escrituras Sagradas, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então essa santidade, essa separação, então essa devoção agora tem a ver com o meu coração. Não tem a ver mais eu andar com um kippá, não é a minha roupa, não é uma cicatriz que eu vou ter no meu corpo que vai mostrar que eu tenho uma aliança com Deus. A aliança com Deus agora vem quando eu reconheço e aceito Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Então você vê o coração de Paulo. O coração de Paulo era um coração muito entendido, muito esclarecido a respeito de quem ele era. Ele sabia o dom que ele tinha, ele sabia para quem ele foi chamado para fazer. Meu irmão, e eu pergunto para você: você sabe o que Deus chamou para você fazer? Nós precisamos saber, nós precisamos ter essa busca no Senhor e essa maturidade. Há uma frase que diz: quando nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer caminho serve. E isso é muito triste, porque às vezes a gente está indo para tudo que é lado, e a gente está sofrendo, e nós não paramos para fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E nós não conseguimos entender, porque às vezes o nosso coração ainda é um coração que ele está pendendo para muitas coisas. Então quando você para em Jesus, quando você para as Escrituras e fala: Senhor, de fato, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu dom? Senhor, o que o Senhor tem para mim? E você vai entender o que Jesus tem para você. Atos, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o coração desse homem, é Atos 20 e 24. Se você voltar um pouco mais aqui, Atos 20 e 24. Olha que as Escrituras Sagradas falam a respeito do coração de Paulo também e da sua postura. Diz: todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Olha que esse homem fala, irmãos, meu Deus. É esse evangelho que nós precisamos viver nesses últimos dias. Ele diz: porém, em cada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Porém, em cada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ou na NVI, a qual estou lendo, diz: todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim. Mas ele fala: o que eu quero é poder terminar essa corrida. O que eu quero é poder testemunhar o Evangelho da graça. O que eu quero é terminar a carreira do ministério que foi recebido. Eu pergunto para você, irmãos, hoje nós vivemos dias que as pessoas, elas vivem o Evangelho somente para ela. Pessoas que vêm para a igreja porque elas querem ter casas. Pessoas que vêm para a igreja porque elas querem ter carros. Pessoas que servem a Jesus porque querem ser bem-sucedidas nessa terra. Não há problema nenhum de você ter carro. Não há problema nenhum de você ter uma casa. Não há problema nenhum de você ser rico. Não há problema nenhum de você ser bem-sucedido nessa terra. Não há problema nenhum. Mas o problema é quando eu pego o Evangelho e quero usá-lo para isso. Esse é o grande problema.
O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu considero a minha vida sem valor algum, eu quero completar a carreira que foi me dada. Irmãos, quando nós entendemos essa maturidade, temos essa maturidade de saber que a nossa vida, ela é assim, vamos viver 15, 20, 30, 40, 70, 80, 90 anos. Isso é muito pouco mediante a eternidade. Isso é muito pouco mediante tudo que Jesus tem para a nossa vida. A nossa vida, ela se torna muito rápida. Eu sempre costumo dizer, você já me ouviu falando que faz 22 anos que eu conheci a minha esposa, e eu falo para você que foi muito rápido, mas foi muito rápido. A gente era jovem e agora nós já temos filhas que já estão entrando na juventude. Então isso é muito rápido que passa a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que a minha vida, ele falou assim: olha, a minha vida eu não considero ela tão preciosa. Eu preciso terminar essa carreira, eu preciso terminar aquilo que eu fui chamado para fazer. Sabe, quando nós lemos a semana passada no Salmo 139, diz que Deus, ele nos formou desde o ventre, ele nos conhece, e desde lá a Bíblia fala que os nossos dias já estão escritos pelo Senhor. Deus, ele sabe que nós temos um dia. Hoje eu estou aqui fazendo essa live, talvez semana que vem eu não sei se eu vou estar aqui com os irmãos, eu não sei, só Deus sabe. O futuro pertence à mão dele. Eu não sei qual é o meu prazo de validade nessa terra, mas como que nós estamos vivendo? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito? Será que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus mandou a gente fazer? Você tem um chamado, você tem um dom. Deus te chamou para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Mas pastor, eu não sou uma pregadora. Não tem a ver com pregar, mas tem a ver com anunciar. E anunciar é totalmente diferente. Eu posso anunciar colocando no outdoor, eu posso anunciar nas minhas redes sociais, eu posso anunciar no WhatsApp, eu posso anunciar no Instagram, eu posso anunciar no Facebook, eu posso anunciar no Twitter, eu posso anunciar aonde eu passar, no carro, eu posso anunciar na minha camisa, eu posso anunciar no meu boné, eu posso anunciar Jesus com a maneira que eu vivo. E como nós estamos vivendo a nossa vida? Como é triste, irmãos, nós vemos cristãos que na igreja se comporta de um jeito e lá fora se comporta de outro. Dentro da igreja de um jeito, dentro da sua casa é de outro jeito. Em cima de um púlpito é de um jeito, fora dele é totalmente. Então o que Deus deseja de nós, irmãos, é que possamos ser o que somos no púlpito e que somos fora do púlpito, o que somos dentro de casa, o que somos dentro da igreja. Deus, ele não quer, como diz nosso irmão Tiago na sua carta, que sejamos homens de duplo ânimo, ou de dupla personalidade, mas que possamos ser pessoas fiéis na palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele fala: eu não considero a minha vida tão valiosa, eu não considero mais, eu quero completar aquilo que foi colocado para mim fazer. Eu quero cumprir o propósito. Irmãos, muitas vezes nós vamos morrer sem alcançarmos a promessa, mas ninguém morre sem cumprir o propósito. Então, todo o propósito. Essa semana passada foi o aniversário da minha sobrinha. Os irmãos sabem que o Senhor recolheu meu cunhado, e a minha irmã encontrou uma carta dele de 2019, escondida dentro de uma Bíblia, uma das Bíblias dele de estudo. E essa carta dizia assim: Alessandro, para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E um dos trechos dessa carta, ele dizia: Senhor, eu não sei se eu vou me lembrar dessa carta um dia, ou se alguém vai encontrar depois que eu partir dessa vida, mas que as pessoas possam saber que o Senhor é o meu Deus, e que o Senhor possa me fortalecer nessa caminhada, em educação das minhas filhas. E ele começa a relatar, e ele começa a abrir o coração dele a respeito das coisas que ele estava vivendo no momento, da compra do apartamento, da sua empresa, e ali ele falando. Mas o que me marcou mais foi
eu não sei se alguém que encontrar essa carta, eu vou estar aqui ou já partir para a eternidade. Eu lendo essa carta, isso me conforta, dizendo que o meu cunhado, ele cumpriu o propósito dele. A minha irmã, a gente conversando, e onde ele trabalhava no escritório dele, tem um quadro de Jerusalém. Ele teve o prazer de conhecer Jerusalém, e várias vezes a minha irmã encontrava ele olhando para aquele quadro e falava: Jesus, me leva para Jerusalém, me leva para Jerusalém. E a minha irmã, ela falou assim: e eu pensava que era a Jerusalém física, mas era a Jerusalém celestial. Ele já estava se preparando para encontrar com o Mestre. Irmãos, nós precisamos viver uma vida para se preparar com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. A minha vida nessa terra é preciosa. Da sua carta, o meu cunhado ele falava assim: Deus, eu não quero ser rico, mas eu quero ter condições para poder abençoar a tua obra, poder dar um bom sustento para a minha família, poder abençoar outros irmãos. Será que o nosso coração está disposto em servir um ao outro? O apóstolo Paulo, ele se doou para abençoar os nossos irmãos. Qual era a habilidade do apóstolo Paulo? Vamos falar um pouco mais da sua vida. Qual era a habilidade desse homem? Em Atos 18, da parte B, diz assim: Paulo aproximou-se dele e Paulo aproximou dele e pôs o que era do mesmo físico, e passou a morar ali e a trabalhar naquela profissão que era de fazer tenda. E todos os sábados decorriam na sinagoga, e tanto judeus como gregos. Então vamos abrir lá em Atos 18, para que nós vamos entender um pouco mais do que esse homem, qual era a sua habilidade. Atos 18, versículo 2, diz: ali encontrou o judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Paulo, ele tinha uma habilidade. Paulo tinha uma profissão. Paulo era fazedor de tendas. E fazer tenda naquela época, irmão, não era qualquer um não. Porque a tenda, ela tinha que aguentar as tempestades, ela tinha que aguentar a chuva, ela tinha que aguentar o sol, ela tinha que ter um bom fundamento, tem que saber usar. Então Paulo, ele fazia tenda, ele confeccionava as tendas. Sabe que eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos? Às vezes nós queremos ser tão usados por Deus, e às vezes nós falamos: Deus, eu quero ser usado por Senhor. E às vezes nós paramos os nossos estudos para poder fazer a obra missionária, para poder se largar no ministério, para poder fazer algo. Irmãos, nós vamos falar um pouco depois sobre a postura de Paulo, mas Paulo, ele estudou. Paulo tinha uma profissão. Irmãos, há uma palavra que está surgindo há 2 anos para cá, que se chama missional. Eu posso fazer missões com a minha profissão. Tem países que eu não vou conseguir entrar dizendo que eu sou pastor, mas eu posso entrar no país dizendo que eu sou um administrador. Tem países que você não vai conseguir entrar dizendo que você é um missionário, mas tem países que você pode entrar se você é uma enfermeira, se você é um enfermeiro, se você é um engenheiro, se você trabalha no marketing. Ou seja, o que eu quero falar para você é que as portas se abrem muitas vezes
pela sua profissão, pela sua habilidade. Além dos dons espirituais, nós temos habilidades, e você também tem uma habilidade. Talvez você é um atleta, talvez você é um engenheiro, você é um músico, eu não sei o que você é, e as portas podem se abrir para você anunciar o Evangelho. E diz que o apóstolo Paulo, ele começou a trabalhar, ele dependia das ofertas dos irmãos da igreja, quando nós vemos lá em Corinto, mas também você vê, quando ele precisou trabalhar, ele trabalhou, ao ponto que ele passou fome, passou nudez, passou perigo, passou tantas outras coisas, mas ele tinha uma habilidade. Paulo também tinha personalidade. Em Gálatas 1:13, vamos ler a carta aos Gálatas, nós vamos ver um pouco da personalidade desse homem. Gálatas, versículo 13, 1:13 e 14 diz: assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avarentava-me muito com a minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma personalidade, ele era um homem muito zeloso. Pensa num homem zeloso, era o apóstolo Paulo. Ele era um homem que zelava, era um homem que essa era a personalidade dele. Ele diz assim, quanto ao judaísmo, sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a detestava. Ou seja, ele zelava tanto por aquilo que ele viveu, ele zelava tanto pelos seus fundamentos, ele zelava tanto pela lei, irmãos, que quando os cristãos apareceram, ele falou assim: eu vou matar esse povo, eu vou matar, isso não vai se criar aqui não, isso não vai se criar aqui na minha região, eu vou matar. Meu irmão, ele tinha acesso, ele pegava a carta, porque era o zelo com as coisas de Deus, ele tinha um zelo, mas de uma forma totalmente errada. E diz que na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avarentava muito na minha idade. Ou seja, ele se achava também. Paulo se achava a farinha, a última bolacha do pacote. Paulo era, andava na ponta do pé. Paulo se achava. Essa era a personalidade dele, ele se achava, era o bambambam, matava, ao ponto que o nosso irmão Estevão morreu apedrejado nos seus pés, e ele olhando o cara morrendo, ele olhando para a cara do cara, e diz que a capa, o manto de Estevão caiu nos pés dele. O camarada, irmãos, ele era arrogante. Paulo era assim, era zeloso, ele era arrogante, ele é extremamente zeloso também nas tradições dos seus pais, na cultura, aquilo que ele aprendeu do meu pai. Meu pai fazia isso, então eu vou fazer. Até que Paulo cai, até que Paulo se desmorona, até que Paulo tem um tropeço, e ele tropeça na pedra fundamental que é Jesus. E ele cai. De Saulo, que era o seu nome, Saulo antigamente, que Saulo significa grande, poderoso, agora é Paulo, de pequeno, de servo. Paulo começa um novo processo. Deus começa a quebrar a vida desse homem. E quais foram as experiências de Paulo? Qual foi as experiências espirituais? Porque quando você tem um dom, irmãos, você começa a ter experiências. Quem tem dom tem experiência. Quem tem dons espirituais vai ter experiência. Que se não tem experiência, irmão, então não é dom. Você acha que tem, mas não tem. Quem tem dom tem experiência. E nós vamos observar, sobre isso. Em Atos
8:1 diz que Saulo consentiu na sua morte. Naquele dia levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e a todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Ou seja, qual foram as experiências que Paulo teve? Primeiro, a conversão. Depois da morte de Estevão, irmãos, começou uma grande perseguição. Depois que isso que Paulo ele relata, né, dessa personalidade e tal aos irmãos de Gálatas, depois desse período começa uma perseguição absurda. Ele viu a morte. Diz que todos os crentes começaram a se espalhar. Os apóstolos foram para a região da Judéia, de Samaria. E nesse período, o apóstolo Paulo, o Saulo nessa época, ele vai atrás do povo. E nesse período que ele vai atrás do povo, ele pega cartas e diz lá em Atos capítulo 9, que vem a conversão dele na entrada de Damasco. Na entrada da cidade de Damasco, ele se converte. E nesse período que ele se converte, que nós conhecemos que os seus olhos são fechados, fica como uma escama. Ananias vai lá e ora por ele. Ananias vai lá e libera uma palavra sobre ele. Então, ali os seus olhos são abertos. E com os seus olhos abertos, ali começa um processo na vida de Paulo. E ali ele já não é mais Saulo, mas agora é Paulo. Então nesse período Paulo ele fica 3 anos na Arábia, se preparando, ele fica amadurecendo, porque Paulo precisava desintoxicar do mundo. Paulo precisava se desintoxicar da lei, das culturas. Então ele vai ali para a Arábia, e ali durante esses 3 anos ele vai sendo tratado. E lá em Gálatas 1:18 diz que decorrido aos 3 anos, subi a Jerusalém, avistar-me Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então depois desses 3 anos ele foi para Cefas, ficou com Cefas, e ali ele permaneceu 15 dias ainda sendo preparado. Ou seja, irmãos, toda a nossa vida ela precisa de um preparo. Há uma frase que foi até o Dênio Lara que falou, os nossos amigos, ele fala assim, que conhecimento sem maturidade gera religiosidade. Conhecimento sem maturidade gera religiosidade. Paulo conhecia, mas ele precisava ter maturidade. E essa maturidade é uma maturidade espiritual. Essa maturidade não é uma maturidade de idade, mas é uma maturidade espiritual. Porque tem pessoas que têm 50, 60, 40, 20, mas não tem maturidade. E tem crianças que têm mais maturidade espiritual do que uma pessoa idônea. Porque a maturidade espiritual, ela vem quando você deixa ser tratado. E nesse período, você vê as experiências que Paulo tem. Ele tem os seus olhos fechados, agora os seus olhos são abertos, agora ele vai para a Arábia, ele é tratado, ele vai aprendendo, vai amadurecendo, ele fica mais 15 dias com Cefas. Depois vem uma visão especial vindo da parte de Deus lá em Corinto, né? A segunda carta de Coríntios 12, do versículo 2 a 7. Eu vou ler com você. 2 Coríntios 12, do 2 a 7, diz: conhecendo um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, Deus sabe. Sei que esse homem, se no corpo fora do corpo, eu não sei dizer, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indivisíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, e não a ser as minhas fraquezas. Mesmo que preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve,
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, olha a experiência desse homem. O camarada que era perseguido, agora ele se converte, agora ele se arrepende. Agora o apóstolo Paulo, ele entra no período de arrebatamento. Meu irmão, só quem anda em espírito, só quem vive no espírito, ele consegue viver coisas sobrenaturais. O apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia fala que ele foi levado ao 3º céu, viu coisas inefáveis, coisas que não dá para falar, não dá para descrever, e ele fala que para não se vangloriar nisso, a Bíblia fala que Deus enviou um mensageiro de Satanás para espancar ele, esbofetear ele, para ele não se vangloriar nisso. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele tem um espinho na carne. Alguns teólogos dizem que era uma doença que ele tinha, outros dizem que era o nível de açoite que ele tomava, né? Alguns teólogos dizem que esse espinho na carne também é revelado lá para Ananias, quando Ananias fala assim: olha, esse vaso para mim é um vaso de honra, mas ele vai ver como é bom sofrer por minha causa. Mas você vê que Ananias não fala isso para Paulo, né? Acho que Ananias estava no meio do veneno, que Ananias não queria orar por ele. Falou: Senhor, esse cara está batendo na tua igreja, está matando nossos irmãos. Senhor, não dá para andar com esse cara. É um vaso de honra. Vá lá, ora por ele, faz o que eu mando. É um vaso de honra. Ele vai ser um instrumento para mim, mas ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Mas tu vê lá que Ananias ora: o Senhor Jesus me mandou aqui, papapá, mas não fala nada não. Né? Então há uma linha teológica, né? Alguns teólogos dizem que é isso ou aquilo, mas enfim, irmãos, esse homem, ele sofreu muito. Você vê que a vida de Paulo foi uma vida sofrida, né? Mas uma vida cheia de experiências sobrenaturais. Deus usou tudo isso para fazer Paulo um ministro. Meu irmão, sabe o que eu quero falar para você? Todas as aflições, todas as lutas, tudo que você passa, é Deus te preparando para o ministério. Sabe, eu quero falar para você: Deus está te preparando para o ministério. Deus está preparando a sua vida para o ministério. Deus está preparando a sua vida para algo grande. E qual foi as experiências dolorosas de Paulo? Em 2 Coríntios 11, 23, 2 Coríntios 11, 23, olha que esse homem diz, eu vou ler na linguagem NVI, diz: são eles os servos de Cristo. Estou fora de mim para falar dessa forma, ou ainda mais, trabalhei muito mais, fui encorajado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando, uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei a nudez. Uau! O Evangelho não é tão leve como nós achamos que é. O fardo de Jesus é leve, mas viver o Evangelho é pesado. Há uma frase que eu trago comigo há muitos anos: pregue o Evangelho, mesmo que custe a sua vida. O apóstolo Paulo teve experiências dolorosas por causa dessa palavra, para que ela chegasse até nós hoje, os gentios.
nós que fomos enxertados nessa videira, nós que fomos chamados para fazer parte, como filhos adotivos, o apóstolo Paulo passou tudo isso para que esse evangelho chegasse até nós. O apóstolo dos gentios, um dom maravilhoso que chegou até nós. Então, meu irmão, não reclame no tempo da sua luta, não reclame no tempo da provação, não reclame no tempo da escassez, não reclame, porque Deus está preparando você para o ministério. Deus está preparando você. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 12, 7, diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então o apóstolo Paulo, irmãos, sofreu para que o evangelho chegasse até nós. E eu pergunto para você, quanto você está disposto a sofrer para que o evangelho chegue a outras pessoas? Pastor, chega de sofrimento, eu não quero sofrimento não, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, vou sair da live agora. Não, meu irmão, não sai da live. Leve e momentânea é as nossas tribulações. A nossa vida, tudo passa. A nossa vida vai passar. Qual foi as experiências educacionais de apóstolo Paulo? Em Atos 22, 3 diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, olha a experiência educacional desse homem. Ele era um cidadão judeu, foi crescido nessa região, estudou com Gamaliel, que vão dizer que eram as maiores faculdades daquela época, nos pés de Gamaliel, não era qualquer um não. Diz aos seus antepassados, também ele era zeloso com a lei. Diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Meu irmão, o apóstolo Paulo, por onde ele andava, ele anunciava. Alguns teólogos dizem que a última carta de Paulo foi aos Romanos. Essa carta ele escreve na cadeia ali, e já está chegando aos seus últimos dias, porque ali ele começa a escrever, porque ele está sendo julgado em Roma. Ele pede para ser julgado em Roma, e ali os seus últimos dias que ele passa em Roma, e a maioria das cartas foram escritas em Roma. E Paulo, você vê que ele pede para ser julgado como cidadão romano. E como cidadão romano, se ele chegasse e falasse assim: olha, eu não aceito mais, eu não creio mais no judeu, eu não creio no Nazareno, não, eu não creio em Jesus, ele estava livre. Ele estava livre. Eu vou agora adorar Atenas, agora vou adorar Júpiter, agora vou adorar Artemis, agora vou adorar esses deuses, os nossos deuses. Mas Paulo, ele é julgado com os romanos, e até o fim, Paulo, ele diz: Jesus Cristo é o meu Senhor. Sabe, irmãos, dons. Hoje nós paramos para estudar um pouco sobre Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que pregou a palavra, um mestre, um apóstolo, um pregador. Eu quero falar para você: você pode ser um mestre, você pode ser um pregador, você pode ser um apóstolo. Deus, ele está nos chamando nesses últimos dias para nos ensinar realmente quem nós somos. Deus, nesses últimos dias, Deus vai colocar um espelho sobre você, para que você venha enxergar de fato quem você é. Deus está derramando dons da sua igreja. Eu vejo que Deus tem derramado dons. A nossa igreja, ela tem movido no profético, a nossa igreja tem vivido os dons do Senhor, e eu creio que Deus nesses últimos dias vai levantar jovens, adolescentes, Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a anunciar o Evangelho de Jesus, sem vergonha, mas pregar a palavra do Senhor por onde passar. Meus irmãos, por hoje é só. Semana que vem nós nos encontramos.
Se você deseja o PDF dessa aula, está subindo o link agora. Você pode entrar lá no nosso grupo, faça parte do nosso grupo também. Ali nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito das nossas aulas. E lembrando, também quero falar para você que dentro do nosso grupo do Telegram, nós vamos ter ali alguns teólogos, alguns homens de Deus. Nós já estamos marcando essa reunião. E vai ser um chat totalmente de voz, e você vai poder estar participando dessa mesa conosco. É como se fosse o Clubhouse, mas isso é dentro do Telegram. Então eu quero convidar você a entrar, fazer parte desse grupo, e nós vamos estar anunciando o dia que vai ser essa mesa, onde nós vamos conversar sobre diversos assuntos, principalmente sobre esses dons espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, e eu quero orar com você. Jesus, abençoe a nossa semana, que o teu amor e a tua graça esteja sobre a nossa casa. Senhor, que dons espirituais possam ser derramados. Ó Pai, que o Senhor possa nos usar como instrumento do Senhor para anunciar a tua palavra. Pai, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos, e que a graça e o amor e a misericórdia do Senhor jamais se apaste dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que segunda-feira, às 21 horas, nós nos encontramos aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.